Olha, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito. Você é o primeiro da série Papo de Artista, Ai, que porque de honra. verdade o teu convite me inspirou a pensar com mais carinho sobre o conteúdo que eu queria começar a produzir. E foi tão bom ter a tua troca lá no Power Acting e participar da tua live. E a gente já se conhece há tanto tempo e não Oh, fazia sentido eu começar por outra pessoa que não você, que inclusive conheceu o Hugo, que está trabalhando nesse projeto comigo, sim. lá na Rudra, né, amore? Cara, você começou sua jornada em Belo Horizonte, foi 2001 ou 2000? 2000. Na 2000. na verdade, eu comecei a trabalhar como ator profissionalmente em 2001. Não, mas a tua formação lá foi antes, não foi? Foi antes, eu comecei a estudar em 2000. Em 2001 eu já estava trabalhando profissionalmente. E então eu conto, na verdade, os meus anos de carreira a partir do momento que eu efetivamente pisei num palco profissionalmente, né? Então completo 20 anos de carreira em 2021. Os cabelos brancos Cara, não mas mentem. Loreto, mas olha, mas é bom você falar sobre isso, dessa diferença que você faz entre a etapa da jornada que você considera que era formação e que ainda não estava jogando profissionalmente, que isso parece que está cada vez mais raro, né? As pessoas estão se jogando cada vez mais no mercado com menos preparação ou com menos tempo de preparação. Não quero dizer que elas venham despreparadas, né? Mas de formação, pelo menos, parece que chegam ainda às vezes bastante verde. E você veio para o Rio em 2004 ou você veio um pouquinho antes? Foi Eu 2004? fui para o Rio, eu me formei, na verdade, o seguinte, nesse meio tempo, quando eu comecei a fazer teatro profissionalmente, eu não parei de estudar, né? Poucas pessoas sabem, mas eu sou formado como publicitário na Federal de Minas Gerais. E aquela coisa, família tradicional mineira, eu precisava de um diploma, e eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas sempre nutri o desejo de ser artista. Então, na minha cabeça, eu pensei, bom, eu sempre quis ser médico, né? E chegou numa etapa da minha vida que eu até cheguei a cursar medicina nas ciências médicas, fiquei em excedente, dou graças a Deus de não ter sido chamado. E aí, no ano seguinte, eu decidi que faria publicidade, porque a gente tem um pouco isso na cabeça quando mais jovem, né? Publicidade também no meio do caminho. Eu não sabia se eu poderia fazer artes cênicas, porque eu nunca tinha tido experiência com teatro, com nenhum tipo de arte, a não ser Claro. sendo um amante, né, das artes plásticas, das artes cênicas. E aí eu cursei o curso profissionalizante de artes cênicas da Fundação Clóvis Salgado, que é o Cefar, que é uma Uhum. referência em formação profissional de ator em Minas. Comecei em 2003, fiz 2003, 2004, 2005. Quando eu terminei a formação como ator, eu parti para o Rio em janeiro de 2005, com a cara e com a coragem, sem conhecer ninguém, sem ter onde ficar. Só peguei minha mala e vim. E aí te conheci, aliás, eu vou falar isso sempre, porque você realmente foi um anjo na minha vida. Eu não te tenho só como uma amiga, mas como uma grande profissional que me deu a mão no momento que eu precisei e muito, que me orientou e que me ajudou a trilhar esse caminho aí que eu estou há 20 anos na batalha, firme e forte. Conta uma coisa pra mim. Eu fico toda arrepiada toda vez que eu escuto essa história de artista que sai, né? Gente que Aham. migra, aquela ninguém é profeta na sua terra, né? Chega aquele momento, no teu caso, você tinha essa coisa do querer vir também para a cidade grande, porque era onde estava acontecendo tudo. Não quer dizer que não acontecesse teatro Exato. na tua cidade, acontece de excelente qualidade, Sim. mas a vinda para cá, o vir para o Rio, era essa coisa do sonho da televisão, do cinema, era esse. Olha, eu não sou o tipo de nem de homem e nem de artista que finge ser uma coisa que eu não sou. Você sabe bem disso, e eu sempre nutri o sonho de fazer televisão, né? Eu tenho esse sonho e eu não acho que é um demérito querer fazer televisão. Nós temos produções belíssimas, né, na televisão, no audiovisual, no cinema. E a minha formação é teatral, a minha paixão, a minha formação como ator veio do teatro. E eu acho isso fundamental, porque
quando o ator ele aprende a questão do ritual de entrar em cena, isso faz toda a diferença, seja qual veículo que você trabalhe, seja qual É linguagem que verdade. você frequente. Então, por exemplo, desde que eu vim para o Rio, eu trabalhei com teatro, eu trabalhei com uma diretora que se chama Celina Sodré, que é uma referência né, como pesquisadora, como diretora. Então, por exemplo, na minha formação teatral, eu aprendi o que é um rudimento, eu aprendi a varrer um palco, a cuidar do meu figurino, a costurar um botão que Com faltava. certeza. Isso faz diferença no processo como ator, sabe? Na nossa humildade também, né? Eu acho que o teatro traz essa... humaniza o artista. Você sente isso? Sim, total. E você foi para Moscou estudar o método? Foi. Eu fiquei 40 dias, eu estudei na escola que o Stanislavski dava aula, que se chama GITS. E foi um processo incrível. Eu fui ainda quando estava estudando em Belo Horizonte, em 2004. Foi uma experiência que me mudou completamente, assim. E é engraçado você falar isso da cidade, eu vou retornar àquilo que você disse. Eu estou aqui no Rio há 15 anos, né? E Minas tem uma força teatral muito intensa, uma produção teatral intensa, né? E profícua. Nós temos um dos maiores grupos de teatro vindos de Minas. Hoje, se me perguntam, depois de 15 anos, de 20 anos de carreira, você precisa sair da sua cidade para ir para São Paulo, para o Rio? Eu diria não. Por quê? Porque se você é comprometido com o seu trabalho, com a sua pesquisa, quanto mais regional você for, mais universal e global você será. Porque É ninguém vai verdade. fazer como você. Você vai ser único. E aí o seu produto, o seu trabalho vai chegar no mundo inteiro. Mas, para além disso, eu tinha um sonho de morar perto do mar. Eu sou um cara ligado ao mar. Eu tenho uma sereia tatuada no corpo. Eu gosto da areia, eu gosto do sol. Eu sou um cara solar, né? Então eu uni o útil ao agradável. Talvez fosse até mais um chamado de alma, de vida, de viver essa experiência, de ser uma pessoa do mundo, mas Sim. realmente na nossa época, se você não tivesse correndo esse páreo, era muito difícil. Se você tivesse muito distante do eixo, não estava fácil ser encontrado, né? A gente ficava muito à mercê dos pesquisadores que vinham para essas cidades descobrir talentos e que assistiam, consumiam teatro fora do eixo Rio-São Paulo. E a gente está falando, Agora, né, Carlinha, desculpa te cortar, mas há 20 anos atrás, né? Essa realidade mudou bastante, né? Essa realidade mudou. Eu acho que hoje você pode se considerar um artista do mundo com o seu diferencial, com essa coisa que você está dizendo, que é achar sua regionalidade, onde você brilha, o que é especial em você. Que é uma pergunta que fazem muito nos treinamentos. Vou gravar uma self-tape, eu tiro o meu sotaque. Eu falo, gente, mas se você conseguir jogar nos dois times, ótimo. Se você conseguir neutralizar, entrega a versão, ou se foi uma self-tape encomendada, um self-casting, pergunta ao produtor o que ele quer, né? O que ele pretende. Você também tem que saber por que você está jogando. Mas hoje eu acredito mais nessa dramaturgia mais inclusiva. Teve um tempo em que a gente não podia, né? Não queria, não interessava para a indústria contar todas as histórias. A gente tinha uma coisa muito voltada. Quer dizer, acontecia de vez em quando uma novela super regional e tivemos vários êxitos, né? Sim. Você não foi chamado para fazer Pantanal, não? Olha, eu não entendo como não me chamaram nem para o teste. Nem para o teste. Mistérios, coisas de Laurinha. Assim, por exemplo, eu fiz o Lázaro, né, na novela Jesus. E esse personagem, ele tinha uma rusticidade, né? E eu ouvi de vários produtores uma coisa que me encantou, que me deixou feliz, porque eu tenho uma característica que, sem nenhum tipo de vaidade, falando aqui, né, como acting mesmo, eu lido bem com esse lugar da rusticidade, de uma certa doçura, porque eu também sou um cara doce, né? Muito. E, por exemplo, eu acabei de gravar agora um comercial, eu ainda não posso falar o nome por conta de contrato, mas de um carro robusto, forte, e eu faço um fazendeiro cavalgando pela fazenda. Viril!
viril. Hombre, Pois é, eu tenho, assim, todo o físico para fazer latino. um personagem para Pantanal, mas aí a gente esbarra naquele tipo de profissional que está muito ainda vinculado a uma maneira De escalar? de escalar antiga, sabe? Infelizmente, assim. Por exemplo, eu tenho. Você sente algum rótulo? Você sente o peso de algum rótulo? Tive que lidar durante muito tempo com a desculpa de que era muito difícil formar uma família para mim, porque como eu sou ruiva, eu não tenho pai e mãe para configurar. Bom, eu não tenho pais ruivos, né? Quer dizer, mas na dramaturgia retangular que a gente vivia e nada inclusiva, eu tinha que ter pais ruivos ou então ser fadada a ser uma personagem solta. Quem sou eu na fila do pão, sabe aquela coisa? Mas você sente esse estigma? Você teve algum rótulo que você teve que trabalhar, Eu nunca gerir? senti, você sabe por quê? Eu acho que eu frequento muito bem lugares díspares, sabe? Ok. Eu sei, eu sei fazer o fazendeiro, eu sei fazer o cara rústico, mas eu sei fazer o cara refinado também. E uma vez me disseram que eu era um ator centro, sabe? Um ator que podia frequentar lugares distintos. Eu acho que, como ator, isso é um lugar maravilhoso. Agora, voltando no seu caso, por exemplo, olha como a gente há muito tempo teve um olhar muito restrito. Eu tenho uma tia que é morena, meu tio também. Os dois tiveram um filho louro e uma filha e um filho ruivo. Sabe, assim, eu fico feliz da gente estar vivendo um momento agora mais inclusivo, porque, infelizmente, ainda existem produtores de elenco que têm esse olhar mais antigo sobre escalação, sabe? E mais realista, né? E, assim, Mais por exemplo, realista. a gente agora, eu não vou citar nomes porque não é o caso, mas a gente tem uma leva de novos produtores de elenco com um olhar mais fresco, né? Por exemplo, eu vou citar um nome que é um cara que eu admiro, não porque me escalou, mas é porque é um cara que eu sinto que tem um olhar mais fresco sobre escalação, que é o Gui Gobi. Ele me escalou para fazer um advogado na Dona do Pedaço, na novela do Valcir Carrasco, e foi um presentão na reta final da novela. Tipo, eu recebi 20 páginas de roteiro de página corrida, de texto corrido para decorar, sabe? E fiz super Uhum. bem. E assim, eu tinha acabado de fazer o Lázaro, que era um homem rústico. Tá vendo assim a capacidade que ele teve de me ver fazendo aquele homem e ao mesmo tempo um advogado? Eu acho que é isso que falta na cabeça dos produtores de elenco. É, é verdade, eu também acho. Me diz uma coisa, por que ator? Que momento caiu essa ficha e é ator? Eu quero ser ator. Menina, que pergunta, hein? Ai, cara, podia ter escolhido tanta coisa, ir para direito, fazer medicina, ser senhor doutor. Você sabe que o que sempre me encantou foi a medicina. E me encantava a possibilidade de cura. Só que eu sou um cara muito sensível. Então, assim, chegou uma época na minha vida que eu entendi que eu não ia dar conta, que eu ia sofrer junto com os pacientes, que eu não ia dar conta desse processo, sabe? E a vida dá muitas voltas e ela acaba nos mostrando facetas que a gente não imaginaria, né, quando a gente é mais novo. Eu entendi, por exemplo, fazendo teatro, principalmente, né, eu fiz algumas peças, inclusive eu fiz O Homem-Elefante no teatro, que conta a história de um homem que viveu no século XIX e que tinha 90% do corpo deformado e era apresentado nos freak shows que existiram no final do século XIX na Inglaterra. Ele era apresentado como um homem-elefante por conta da deformidade. Foi um homem extremamente explorado de forma cruel no circo. Depois, posteriormente, ele é salvo por um médico e é tratado no Hospital de Medicina de Londres, mas ele lá também ele é uma atração para a alta sociedade. Os personagens que eu escolhi de forma autoral sempre disseram a meu respeito, sempre foram expressão da minha alma. Ali eu estava querendo dizer alguma coisa muito pessoal minha. E todas as vezes que eu fiz trabalhos nesse lugar, o retorno que eu tive em relação das pessoas, do público que foi assistir, foi uma relação de cura. As pessoas vinham para mim e falavam: Nossa, você me fez pensar em algo que eu nunca tinha pensado, eu estou saindo daqui transformado, eu tenho alguém na minha família assim, eu vou agir de uma outra forma. Nesse momento eu entendi que eu estava
também trabalhando com cura. Aí fez todo sentido, sabe? Lindo, né? Gente, eu acredito. Minha frase mais batida, eu acredito no poder do insight numa sala de teatro, eu acredito no poder do insight numa sala de cinema, eu acredito que às vezes cai uma ficha que não cai em anos de terapia, uma coisa não Sim, substitui a outra, mas eu sim. acho que a gente tem esse dom, né, de emotion, tirar de um lugar e colocar em outro. Eu acho isso lindo. Não sei se porque vivo muito dessa forma, eu digo, eu tenho muito pouca maturidade para ser plateia, sabe? Eu sou uma pessoa que sofre muito enquanto espectadora. Tem coisa que eu não tenho maturidade para assistir porque eu sofro, eu perco o filtro, eu Eu entro. entendo, eu entendo. É, sabe? Filme de suspense, então, gente, eu não me divirto nada, porque aquilo me desestabiliza, eu não consigo estar ali na frente. Então, e isso é para o bem e para o mal, não é? Quando a gente está ali trabalhando, a gente tem esse abuso, né, de pegar as metáforas e pegar as histórias e entrar na vida do nosso espectador e dar uma bagunçada e abrir as caixinhas de Pandora. E eu acho que isso é a coisa É, mais linda, essa cumplicidade que existe entre o ator, o artista e o espectador, esse combinado, né, de que se faz de conta, dá pra gente ir nesse lugar e tentar ver o mundo de uma perspectiva diferente. e você falou uma coisa linda, porque dentro do meu entendimento, né? Enfim, acho que cada pessoa tem o seu entendimento, o seu ponto de vista. Eu diferencio representação de atuação, sabe? E eu acho que tem muito a ver com isso que você está dizendo. Quando você vê um ator atuando, é impossível você não embarcar, sabe? Você sente É. junto, você sofre junto. Eu, quando era adolescente, eu nunca vou me esquecer disso. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Vinícius, e eu nunca vou me esquecer do final dos Maias, do Essa de Queiroz, que foi uma minissérie da Globo. Era o momento Uhum. que Ana Paula Arósio se despedia do Fábio Assunção, eles descobriam que eram irmãos, mas se amavam. E aquela despedida, aquilo ali me atingiu de uma tal forma que meu irmão rolava de rir, mas rolava de rir, porque ele falava assim, André do céu, isso é ficção, por que você está sofrendo desse jeito? Sabe? Mas é porque Muito bom! eu acessei o sofrimento daquele amor que era impossível, sabe? Porque era real. Olha, vou aproveitar que a gente tem aqui uma resposta pra gente da Divina Providência. É a Rosa, não é? A Divina Providência? Rosa Fernandes, Divina maravilhosa. Rosa Fernandes, caraca! Rosa, você vai me lembrar que eu sou jurássica. Sai daqui, vai embora. A Rosa diz Todos assim: somos, né? a Rosa está dizendo assim: a visão do produtor de elenco fica muitas vezes engessada pelo briefing da direção. Sim. Eu acredito nisso, porque eu acredito nesse lugar que eu falo muito isso na minha aula de casting. A gente o ator também ter a sensibilidade de quem é o diretor de casting, quem é o pesquisador de elenco, né? Na verdade, ele é um agente entre o artista, o ator, né? E a realização, ou os autores. Meio que tentar encontrar alguém para dar vida para aqueles personagens, e às vezes a própria realização ou a própria equipe de escrita já chega muito formatada com uma ideia, sei lá por quê, né? Enfim, de que tem que ser aquela pessoa ou tem que ser alguém como aquela pessoa, os tais padrões e os tais modelos que a gente ainda toma muito com eles, sim, né? Não tem como fugir disso. Mas eu super percebo e compreendo a tua visão, Rosinha, porque eu mesma já propus elenco para alguns projetos e ouço isso. Não, tinha que ser alguém mais como fulano. De verdade, tinha que ser ciclano. Eu falo assim, mas nossa, gente, tem tanta gente que entrega a mesma coisa que essa pessoa. Por que essa pessoa? Mas pronto, o que é de gosto regala a vida, né? São essas E caixinhas, né, inspira... Carla? São São as essas caixinhas. Mas eu sempre acho, e sempre penso, na verdade, e eu acho que os produtores de elenco como a Rosa sempre trazem novidades no sentido, tá, tudo bem, eu entendi o que você quer, mas dá uma olhada nesse ator aqui, nesse casting, porque de Why repente, nesse not? acting, porque de repente pode trazer uma outra visão e o cara pode virar e falar, opa, não tinha pensado nisso, olha, é até melhor do que eu tinha pensado, sabe? Falta um pouco de abertura, eu acho. Cara,
Cara, mas no teu caso eu não papo essa história de não tinha pensado nisso, né? Porque a gente tem aqui um leque de trabalhos que só não sabe que você fez quem não quer, que eu saio de Bárbara para Lázaro, que eu vou falar o que sobre as suas potências ou sobre que lugares que você consegue transitar, não é? Acho que tem aqui um mistério por desvendar. Agora me diz como é que entrou produção na sua vida? Quando foi que você decidiu se produzir? Necessidade. Ai, que lindo, né? Porque eu adoro que você tenha passado a necessidade, não por gosto, mas você não teria nos dado tantas coisas lindas se o teu calinho não tivesse sido apertado, né? Porque eu acho que o artista tem essa coisa de sentar e ficar surfando na onda, se puder, né? Tipo, se eu não tiver que produzir, melhor. Pra que essa dor de cabeça? Quem não adoraria ser convidado, né? Ter um trabalho engatilhado atrás do outro. Mas não é a realidade. Talvez seja a realidade de 1%, não sei. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito positiva nisso, né? Porque a gente se torna dono do próprio trabalho e da própria expressão, né? O primeiro grande trabalho autoral que eu fiz, quer dizer, o Bárbara, que é esse curta que eu faço uma travesti, e eu fiz Pode em 2007. Me falar um pouco também, por favor, do teu processo de composição, e eu queria aproveitar para perguntar se o método foi utilizado no teu processo. Foi uma loucura, porque assim, a gente fez esse curta em 2007, quando essa discussão sobre gêneros, sobre os LGBTs, isso ainda não estava com a força que hoje em dia, ainda bem, né? A gente avançou, né, em relação a essas questões. E me lembro de que foi o Carlos Gradin que dirigiu, a Yara de Novaes, que é uma grande diretora e atriz mineira, ela fez a preparação de elenco. Tá espetacular. Tá espetacular. E eu tive o cuidado de buscar uma fono, porque a gente não queria que fosse algo estereotipado. Eu já sou um homem, já tenho características viris, né? Meu timbre já é um timbre mais grave. E a gente queria fazer uma coisa feminina, delicada, né? Buscar o meu feminino na essência. Então eu trabalhei como fono durante alguns meses com a Marli Brito, saudosa Marli Brito, que foi uma das mais incríveis. Minha professora também. Que infelizmente hoje você já tá tem aí, se precisar, se você precisar, a gente tem a Andressa, que é discípula dela, e a nossa colega aqui nos treinamentos. Super indico. E a Marli me ajudou a colocar a minha voz num registro muito natural e doce. E as pessoas que assistem o Bárbara acham que eu fui dublado no filme, e não fui. E foi um filme que me trouxe muitas alegrias, né? Eu tive um processo físico também de ter que depilar o corpo absolutamente inteiro. Aliás, eu falo isso, isso foi algo fundamental para mim, para entender o lugar do feminino também, sabe? Porque é uma crueldade essa sociedade machista que fala que a mulher tem que ser depilada. Eu acho que a mulher tem que ficar peluda, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece ficar depilando virilha. Eu dava cada salto. Não. Não há homem que mereça isso no mundo, né? Nem homem, nem mulher. Existe aparelho de barbear, e ainda bem hoje existem as fotodepilações, a gente pode fazer publicidade, porque realmente é uma brutalidade. É uma tortura chinesa. E eu tive que ter 2 depiladoras ao mesmo tempo, foram 3 horas de depilação, e elas viram, né, o meu sofrimento, e elas disseram: Vandré, você quer dar uma paradinha? Porque eu chorava, né, de dor. E eu falei assim: pelo amor de Deus, se vocês pararem isso, eu saio correndo daqui e nunca mais volto. Porque eu tive que depilar sovaco, virilha, a minha barba, que é grossa, não pude raspar. Foi na cera. Chegou uma hora que elas falaram: a gente não pode depilar você mais porque vai começar a arrancar a pele. Aí eu falei: beleza, já deve ter saído praticamente a barba inteira. Quando colocaram um espelho na minha frente, a barba estava cheia. Veio cada uma com uma pinça assim, ó. E eu assim, ó. Aí coloquei cabelo, mega hair, unha. E durante esse tempo eu fiquei fora de casa, né? Porque minha família é maravilhosa, mas uma família tradicional. Saí de lá, Vandré Silveira, e voltei Bárbara, né? Completamente montado, porque durou uma semana de filmagens.
Meu pai chocado com aquilo, né? Mas enfim. E foi maravilhoso. A gente gravou num hospital psiquiátrico em Belo Horizonte. E voltando nessa história do método, eu pedi, né, de que durante as filmagens, quando eu entrasse no set, ninguém me chamasse de Vandré. São essas loucuras de atores, né? Mas que fazem total diferença. Então, quando eu adentrava o set, todo mundo só me chamava de Bárbara. E quando, enfim, ok, vamos almoçar. Eu ia almoçar como Bárbara, eu ia jantar como Bárbara, porque para mim era fundamental ter controle de todo o gestual, a maneira de olhar, a maneira de pegar no garfo, de comer. E foi isso que trouxe a potência do trabalho, né? Tanto é que esse trabalho circulou muitos festivais no Brasil em 2007. Cara, A gente vocês ganhou ganharam prêmio, muito prêmio. Vocês ganharam muito muito. prêmio, inclusive melhor ator 2 vezes, né? 2 Quatro, ou na verdade, 3? foram 4. 4 vezes. Foi. Foi É maravilhoso. muito beijinho no ombro, é muito É, mimo, vale muito a pena, valeu a pena cada pelo depilado. valeu. Aí, voltando nessa história, por exemplo, de produtor de elenco, né? Assim, eu tô falando isso de uma forma geral, mas obviamente que existem os produtores de elenco que têm um olhar mais aberto. Mas durante o tempo que eu fiz o Bárbara, só me chamavam para fazer trabalhos como travesti. Gente, Olha que loucura. pois é o estigma, né? Eu sou um ator, é isso que eu não consigo entender, sabe? Por exemplo, eu sempre comento isso em rodas de atores, diretores. Acho que falta no Brasil, isso com a maior humildade do mundo, grande parte dos diretores não sabem dirigir ator. Teve uma pegada, uns anos atrás, de escalar não atores, né? É, porque, É. porque se pensa que os atores eles interpretam demais. Agora, eu vou falar uma coisa muito honesta. Se você realmente pegar um ator, se você souber dirigir um ator, ele vai te dar o que você precisa. Ator não interpreta, ator atua. Então, assim, um ator, ele sabe dar para você, ele sabe construir um personagem de uma maneira tão naturalista que você não precisa pegar um não ator. Eu acho que falta esse entendimento do que é a arte do ator, sabe? Falta muito. Mas também acho que falta da parte dos atores encontrar esse lugar de quando ele não está sendo bem dirigido, ter confiança para saber fazer perguntas, para entregar aquilo que a pessoa quer, mas que não está sabendo pedir, porque muitas vezes a gente esbarra em nabos diretores de atores que não sabem nada, que eu odeio um diretor de ator que fala comigo, fala um pouquinho mais baixo, fala um pouquinho mais alto, como se eu fosse uma caixa de som, né? E isso mudasse o acting, né? Tipo, não, um pouquinho mais baixo. Isso é o quê, gente? Um pouquinho mais baixo. Se eu sou uma pessoa que fala alto, então, assim, eu acho que essa comunicação também da parte do ator para o diretor ou para o preparador de elenco é importante, porque às vezes a gente fica retraído, fica ali meio sem graça, o cara não está sabendo se explicar e você tem que puxar e comandar a conversa para aquilo chegar em algum lugar, porque é a tua cara que está na reta, né? Exato. E as pessoas acham que ator é mágico, né? Tipo, se vira nos 30, dá uma pirueta em cima do cavalo. Eu acho que falta comunicação. Um ator, se você for bem dirigido, ele vai chegar no lugar que você quer, mas saiba abordar, converse, tenha diálogo, sabe? A gente está falando de atores, né? De pessoas que sabem atuar. Nós não estamos falando de pessoas que foram jogadas ali e que não têm formação e que não sabem o que é uma atuação. Me falta, eu acho que tem uma deficiência, sim, no cinema nacional, na dramaturgia nacional, de saber lidar com o ator, sabe? Inclusive, por exemplo, muitas vezes a gente vê essa coisa do coach, que é maravilhoso ter um coach, às vezes, no set, porque é esse cara que vai fazer a ponte, que vai te ajudar a chegar no lugar que o diretor quer. Mas a minha pergunta é, a princípio, o diretor não deveria saber fazer isso? Eu sou igual a você. Eu ia morrer de fome como diretora de atores, porque eu levanto sempre essa bandeira. Eu realmente acho, e hoje já não me interessa pegar projetos de outra maneira, eu gosto de trabalhar na pré-produção, onde o diretor é absolutamente bem-vindo, e porque ele tem 5.000 outras coisas para se preocupar, apesar do elenco.
E eu acho que nesse momento a gente está falando de ensaios e coisas, e ter alguém que possa conduzir, que sejam os olhos da direção e que o diretor possa vir quantas vezes quiser, interferir quantas vezes quiser, enquanto aquilo tudo está sendo levantado, criado, estudado, e participar de alguma forma ativa, mesmo que não seja de forma integral. Depois eu pego aquilo, coloco na mão dele e falo, vai a vida, meu filho, porque Exato. a gente não tem que ficar arrastando. A liderança é do diretor no set de gravação. E acho que é uma fragilidade quando esse cara não quer estar lá sozinho, não quer assumir essa responsabilidade sozinho, porque dá para fazer, né? Dava para fazer há um tempo atrás. Eu acho que tem situações muito específicas. Você tem um elenco infantil muito grande, é difícil de gerir, talvez, Claro. alguém realmente focado naquilo. Tem um processo mais complicado de transformação ao longo do filme, uma curvatura dramática muito intensa, que justifica que naquele momento, pontualmente, o coach ou o preparador do projeto esteja. Mas eu acho que se não perverte a ordem do processo de criação. E para mim, a ordem do processo de criação é, enquanto nós estamos criando, podemos estar todos juntos. Depois o personagem é do ator e a obra é do diretor. No máximo, eu acredito naquele... a sala da enfermaria, sabe? Tá lá o diretor de elenco para fazer uma reunião, um meeting de vez em quando e bater um papo com os atores, fazer um ponto de situação. Mas babá de ator no set, não, acho mal. Eu acho, não sei, você sente assim? Sinto, eu acho uma deficiência. Eu já vivi processos no set que, se eu te contar, você não vai acreditar. Do diretor estar ao meu lado, a coach do lado dele, ele virar para a coach e falar assim, pede para o ator fazer um olhar um pouquinho mais para a direita. Oi? Sabe, assim... Cara, não foi assim que eu aprendi a estar no set. Era simplesmente ele virar para mim e falar assim, Vandré, olha só, quero que você olhe para o lado direito, porque esse olhar vai dar aqui vai trazer um significado tal para a cena que vai ser importante. Que é isso, gente? Sabe? Eu acho que está tendo uma... O que me parece é que o diretor, na grande parte das vezes, está mais preocupado com a encenação, sabe? Com o quadro, em ficar bonito, do que com a atuação em si. Agora, eu respeito... Embora eu acho lícito também ter esse artista da direção que, de repente, é tecnicamente melhor preparado, tem mais inclinação para contar a história através da fotografia, do ritmo, do que propriamente colocar a mão para dirigir atores. E aí eu acho que essa parceria soma muito, vira alguém que está mais vocacionado a trabalhar a dramaturgia junto aos atores. Mas depois eu acho que o filme é do cara, entendeu? Como eu acho que o set é do diretor. Eu também sou super dessa escola. E a minha pergunta ia ser, você gosta de trabalhar com coach? Pelo visto, não. Cara, eu até gosto, sabe? Eu já trabalhei com coaches que foram maravilhosos, que me ajudaram muito. Mas quando eu digo isso, não é porque eu estou negando o trabalho do coach. Eu estou indo anterior a esse lugar. Eu acho que o coach, às vezes, ele tapa um buraco de um lugar que deveria ser função do diretor e que não está tendo competência para lidar com a direção de atores. Lá fora, eu posso estar até falando besteira, não sei, mas eu acho que isso é uma coisa muito mais brasileira do que estrangeira, sabe? O coach é maravilhoso. Agora, um cara que está do meu lado, virar para coach e virar... Você pode falar para ele fazer isso? Que é isso, gente? Esse coach do set eu acho que é uma coisa mais brasileira e até me lembro bem onde isso começou, né? A gente tem aqui alguns projetos bem específicos, tipo o Arranque de Malhação. Era uma aposta muito grande num elenco mais jovem demais. Tinha que ter um ritual de preparação, de ensaio, de acompanhamento. Era um processo, era um work in progress, né? O ano inteiro. Era uma aposta muito grande no produto, num formato novo, com muita gente nova, com muita coisa para resolver no set, além da falta de experiência do elenco. Super compreensível, ajustado ao projeto. Mas depois de fazer disso o hábito, acho estranho. Porque também sinto uma coisa assim... Olha, mas então qualquer um que não esteja preparado pode chegar para fazer um projeto? E qual é o trabalho do ator? Exato. Não, você tocou no ponto. Qual é o trabalho do ator, meu Deus?
o coach vai falar assim, você tem que dizer essa fala dessa maneira, você tem que andar até aqui. Onde é que está o processo de criação do ator? Se eu fico aqui 2 semanas mergulhado no roteiro criando um personagem, eu quero chegar lá e propor a minha visão de personagem. Agora, se em algum momento, olha, André, foi bacana isso que você fez, mas eu vejo dessa outra forma. Eu estou aberto à escuta. O que não dá é para a gente ter babá de ator em set, entendeu? Porque aí... Porque Esse onde está lugar o é trabalho do ruim. ator? Pois é, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo ótimo. Na Dona do Pedaço, foi um trabalho maravilhoso. Eu fiquei livre. Eu tive pouquíssimas indicações, mas é isso que eu acredito no trabalho do ator como uma equipe, sabe? O Luiz Sabino chegou para mim e falou assim, ó, é isso, isso, isso. E deixou eu surfar. Eu surfei durante a cena. Não tinha ninguém ali fazendo um meio de campo que me atrapalhasse, sabe? Porque eu já estava pronto, eu estava ali disponível, entendeu? Mas você foi no cerne da questão. Eu acho que o nosso trabalho, eu acho que criatividade com que a gente trabalha é parte do processo criativo e é um processo colaborativo. E o ator tem que aportar alguma coisa. A partir do momento que eu não estou confiante, Exato, enquanto liderança, naquilo que o meu ator aporta, eu estou fazendo escolhas por algum motivo equivocadas. Sim. Mesmo que sirva para outros fins. E aí você tem que pagar o preço e tem que colocar uma babá de ator para resolver esse abacaxi. Exatamente. Né? E quantas vezes é mesmo um abacaxi que você não vai poder descascar, porque eu digo isso para as pessoas e elas não atinam. Preparação de atores, direção de atores não é milagre. Você não pode tirar de uma pessoa aquilo que ela não está pronta para dar. E se o ator não está acompanhando o ritmo, ele ainda não está pronto para esse projeto. Não é? Não, é porque assim, cara, ele tem que correr por fora. Esse não é eu acho que não é o papel da indústria dar uma babá para o ator. Eu acho que ele quer aprender enquanto ele faz, é lícito. Você pode ser descoberto no centro comercial e quererem apostar na sua carinha para ser a nova estrela. Tudo lindo. Corre por fora para compensar isso. Aí eu acho que é brio profissional, que eu acho que a gente começa a confundir, né? Criando aqui uma logística que eu acho que interfere no processo de ensaio, porque não é... Cada vez a gente tem menos tempo para o ator em cena. Cada vez a gente ensaia mais para a marca, mais para a luz, mais para o som e menos para o ator, menos para a dramaturgia. Para o ator, e aí... Carlinha... Sempre sobra, desculpa te cortar, mas sempre sobra menos tempo. Eu fiz um outro trabalho outro dia de publicidade, que foi assim, gastaram horas gravando o produto durante a noite. Aí, amanheceu, né? Obviamente, tinha pouco tempo, porque a luz estava indo embora, resolveram fazer o texto do ator nos 45 do segundo tempo. Quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente está abordando aqui. Cadê esse cuidado, esse olhar com o ator, com o artista, sabe? É isso que falta. Vamos dar condições para o ator entregar o melhor que ele pode. Você não pode achar que o ator é um mágico, que nos 45 do segundo tempo ele vai dar o melhor. A gente até dá, porque a gente é guerreiro. Mas poderia ser melhor, né? As condições poderiam ser melhores. O que você acha que o mercado vai esperar do ator no futuro? O que você acha que está por vir? Olha, é difícil essa pergunta, porque a gente vê cada vez mais menos preparo, outras condições que estão sendo colocadas como principais, né? Como o número de seguidores. É uma loucura isso, mas as pessoas estão sendo escaladas pelo nível de visibilidade que elas têm, né? A gente está falando principalmente de televisão. Mas eu acredito e sempre vou acreditar na capacidade, agora eu vou usar a palavra mágica, de um ator em cena. Você pode ter um número de seguidores que for, você pode ser conhecido, famoso, seja o que for, mas tem um olho, né? Tem uma presença cênica que isso não é dado, não, isso é construído, isso é único. Então, isso ninguém tira da gente, passe o tempo que for. Então, as minhas perspectivas são otimistas. Ótimo. E se você pudesse mudar uma coisa no mercado hoje, o que você mudaria? Oportunidade. Oportunidade. Sabe? Eu sinto falta, por exemplo,
de ser considerado para fazer mais testes, sabe? Você considera que você bota a tua cara a tapa o suficiente para isso? Que você está conseguindo trabalhar e se fazer relembrar? Você tem noção do quão acumulado anda, o quão congestionado anda a caixa de e-mail de todos os produtores de elenco, quanto lixo eletrônico tem no Instagram dele? Eu não sei, porque eu acho que essas estratégias que são coisas que a gente discute aqui, aquela coisa do quem não é visto não é lembrado, e qual é a melhor estratégia para se fazer lembrar nesse momento em que tem tanta coisa aí, né? Cara, Como é que... Essa pergunta sua é maravilhosa. Eu acho que a gente tem que falar disso de uma maneira muito aberta e honesta. Eu acho o seguinte, chega uma hora, são 20 anos de carreira, eu tô cansado, a palavra é cansado, de ficar, oi, tudo bem? De colocar a cara a tapa, oi, tudo bem? Olha, eu tô aqui. Então, assim, me irrita o fato de você oferecer um trabalho, mandar um e-mail e simplesmente não receber resposta nenhuma. Primeiro que eu acho isso de uma indelicadeza e falta de educação. Acho o seguinte... Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Se você não tem condições de responder pelo volume de mensagens, faça uma mensagem automática. Obrigado. Falei isso ontem. É muito simples. E sabe o que você faz? Você respeita o profissional que está te mandando. Ninguém aqui está fazendo favor para ninguém. Se você trabalha como produtor de elenco, se eu sou ator, estou aqui te oferecendo meu material. Você pode dar uma olhada, você pode agradecer, pode não te servir nesse momento, pode servir em outro momento. Eu acho que falta delicadeza, gentileza. Então, assim, chega uma hora na vida da gente que o meu melhor cartão de visita é o meu trabalho, né? Então, assim, independente de qualquer coisa, eu sou um artista. Eu tenho 20 anos de carreira, nesses 20 anos de carreira eu não parei um ano sequer. Eu estou sempre propondo, fazendo projetos autorais e vou continuar assim. Em algum Vamos momento... fazer um hashtag. Vamos fazer um hashtag. Por produtores de elenco com mais empatia. Por favor, né? né? Porque parece que eles trabalham com pedras e não com atores. Não, parece que está fazendo um favor, sabe? Desculpa, mas assim, falando dessa novela que a gente falou anteriormente, que eu não vou falar o nome dela novamente, mas desculpa, eu tinha tudo a ver para fazer, por que não me chamou simplesmente para fazer um teste, sabe? Entendo. Mas, enfim, bola para frente. E qual foi o teu ponto de virada? Quando você deu uma guinada assim na carreira que você fala, uau! Acho que quando eu me propus a fazer os meus projetos autorais, sabe? A gente tem que pegar a rédea, sabe? Assim, e não ficar dependendo de convite. E o seguinte, quando você faz trabalhos que tem pertinência, que são trabalhos sérios de pesquisa, que você realmente se propõe a falar de algo importante, né, para o mundo, enfim, isso faz diferença, isso chama atenção. E a gente tem que viver e deixar as coisas rolarem. E eu acredito muito que as coisas acontecem no momento certo. O que eu sinto falta só é um pouco de gentileza, sabe? Mas no mundo, de uma maneira geral. No mundo, nas pessoas. As pessoas estão um pouco gentis. Estão muito críticas, estão muito estressadas e pouco gentis. Exatamente. Dá uma dica aí para quem está começando, André. Para quem está no início da jornada, pensando sobre isso. Olha, paciência. Muita paciência. O desânimo, ele existe. Em alguns momentos você vai reavaliar a trajetória, em vários momentos. Mas no momento que você pisa num palco, faz toda a diferença e você entende o porquê de ser ator. Eu, por exemplo, faço, né, o Farnese de Saudade, que foi o meu primeiro monólogo. Eu estreiei em 2012 e a última vez que eu fiz foi em 2018. E é um projeto que é meu, que eu construí o cenário, que eu escrevi a dramaturgia. Então, penso em revisitá-lo ele algumas vezes. Inclusive, isso é um exercício ótimo. Quantas vezes você quiser, né? Repertório, é o teu repertório. Meu repertório. E é maravilhoso você entender, por exemplo, é o mesmo espetáculo, no sentido do mesmo texto, a mesma cenografia. Uhum. Mas o espetáculo que eu fiz em 2012 e o que eu fiz em 2018, eles são completamente diferentes. E esse exercício para o ator de revisitar um trabalho antigo é maravilhoso. Então, assim, eu estava falando disso, mas eu perdi o porquê que ia falar disso.
A dica para quem está começando. Está começando. Isso. E aí você juntou com se produzir. É isso. A virada é essa, sabe? Pense em algo que te mobilize, mobilize a sua alma, sabe? Crie, porque é isso que vai te manter no caminho, é isso que vai te fortalecer. Porque quando você cria algo, e foi isso que eu aprendi, ninguém vai criar igual a você, porque você é único, sabe? Não tem nada que vai ser parecido com você. Então, no momento que você entende isso, vai ter a maior potência do mundo, porque é único. Não vai ter outro fazendo igual. Né? Para você nem cabe a minha pergunta final, que seria se ainda tem muito por fazer, porque eu acho que essa sua alma criativa, essa sua essência, somada à tua capacidade de produção, esse teu olhar sensível, eu tenho certeza que ainda tem muita coisa por fazer e me sinto mesmo uma felizarda de ter te conhecido lá no início e saber que você continua sendo essa mesma pessoa, com essa mesma integridade, com essa mesma força. Talvez com umas porradinhas pelo meio do caminho, mas se não tivesse sido isso, eu não sei se você teria produzido coisas tão incríveis e outras coisas não teriam também acontecido na sua vida, né? Porque eu acho que quando a gente puxa essa responsabilidade, quando você assume, pega o controle remoto da tua vida, a coisa muda e também dá uma relaxada, você tira a expectativa de cima do outro e pode ser que as coisas comecem a fluir de uma outra maneira. E o reconhecimento vem, né? É importante a gente falar isso. O ator trabalha para o reconhecimento. Tudo bem, né? Tudo bem trabalhar para ganhar prêmio. Trabalhe para ganhar prêmio, porque você vai estar se esmerando muito. Eu acho que é importante a gente ter metas altas, né? Eu acho que pode não levar o prêmio para casa, mas ter essa energia desse compromisso de entregar o melhor, o seu melhor. Eu penso que a gente vai criando também essa armadura, porque quando a gente é mais novo, a gente sempre tem que trabalhar com a vaidade, né, Carla? A vaidade, ela puxa o tapete da gente, né? Por exemplo, estar em cena não tem nada a ver com vaidade. A partir do momento que você pisa em cena e que você está vaidoso, você está dando um tiro no pé. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Porque todas as vezes que eu entrei em cena, e até hoje quando eu vou entrar em cena, inclusive quando eu estou numa live, eu fico um pouco nervoso. Por quê? Porque isso para mim tem a ver com respeito, com ritual. Quando você entra em cena, você vai entregar um lugar para o espectador de autoexposição, né? Ninguém gosta de ficar exposto no meio da rua. Sei lá, te veio um choro. Você não quer que as pessoas te veem chorando. Você esconde, né? Então, estar em cena significa abrir a alma. É por isso que não tem a ver com vaidade. Eu não vou entrar em cena querendo me mostrar, olha como eu sei me emocionar, olha como eu sou bom ator. Pelo contrário, eu entro em cena em pânico, porque eu sei que eu vou ter que me escalavrar em cena, vou ter que mostrar a minha alma, né? E eu acho que é essa virada, sabe? E essa coisa de televisão, a gente sonha com isso, obviamente, mas o foco não pode ser esse. O foco tem que ser o processo criativo, tem que ser a criação. Quando você cria algo forte, potente, único, ninguém te tira isso. E ninguém vai fazer igual a você. Então esse é o meu recado. E vamos ser francos, porque televisão é uma grande escola. Para o ator que não dorme no ponto, para o ator que é trabalhador, televisão é uma excelente escola, porque você tem que ser muito ágil para entregar o teu trabalho. Não é? As metas são altas, o controle de qualidade com o que você está entregando, quer dizer, tem muitos fatores nessa equação que te torna realmente um profissional muito mais interessante se você souber estar nesse lugar. Então, quando eu brinco quer fazer televisão, volta para o final da fila, com quem está começando, é muito mais por esse lugar de zona de conforto, de quem não quer arregaçar a manga, se preparar, trabalhar, varrer palco, costurar roupa, maquiar o colega, vender bilhete do teatro, se produzir, qualquer coisa, fazer festa para levantar dinheiro para comprar o figurino. Tudo aquilo que é muito legal você fazer, para você estar conectado com essa energia de paixão, né? Porque um artista que perde a paixão pelo meio do caminho é o quê? E a gente vê muito isso, né? Inclusive, você falou uma coisa muito interessante, que é a seguinte:
fazer televisão é lidar com o emocional. Por quê? Teatro, normalmente, você tem um tempo de preparação, você está com aquelas pessoas durante um tempo, você vai ali se preparando aos poucos. Eu penso que o cinema, ele se aproxima do teatro nesse fazer mais artesanal. Na televisão, você é jogado. E se você não está consciente e seguro do seu lugar, você não vai dar conta de entregar um bom trabalho, sabe? Você tem que chegar ali aguerrido e dizer, eu dou conta disso, eu sou bom e eu vou entregar um bom trabalho. Verdade. E é assim que funciona. E é um lugar em que você realmente tem que estar com a tua estima poderosa, senão você é carne para leão, né? Na arena. Massacrado. A gente sabe de histórias e histórias, enfim. Não é fácil, não. Muito preparo. Amor, muito obrigada. Obrigada mesmo. A gente ficava aqui mais 2 horas falando contigo, mas o Instagram vai mandar a gente embora daqui a pouco. Sucesso, que eu tenho certeza que você vai ter, que eu acho que a sua carreira já é um êxito. Você já é um grande artista. Que você tenha força para continuar em frente mais 40, mais 60. Amém. E com ideias incríveis, com essa alma criativa que você é, bombando e tendo tanta coisa para partilhar com a gente, tá bom? Carlinha, muito obrigado. É sempre um prazer falar com você e você sabe da minha admiração, do meu afeto, do meu amor por você e da minha gratidão que é eterna. Conte sempre comigo. Sucesso, gato. Beijo. Gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Gente, obrigada. Semana que vem a gente volta com mais lives, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Beijo. Beijo.